Oiê, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Psique to Chique. Sejam bem-vindos. Hoje a gente está aqui com um convidado especial. Nossos convidados são sempre especiais. Kleber Passos, conselheiro em dependência química e atualmente cursando psicologia. O que é uma ajuda, né? Isso ajuda muito, não? Sim, com Mas certeza. explica aqui pra gente o que é ser um conselheiro em dependência química. Eu, sinceramente, não tinha ideia que isso existia, Kleber. Conselheiro de dependência química já existe há muito tempo, né? Tem origem lá nos manicômios de Minnesota. E naquela época o nome era outro, né? Era consultor alcoólicos. Eram membros de Alcoólicos Anônimos que fizeram parte de uma equipe. E naquele modelo, né, multidisciplinar, se percebeu uma melhora significativa com os pacientes, né? Eles trabalhavam dentro dos manicômios? Sim, principalmente ali no manicômio de Minnesota. Eu não me lembro exatamente o nome do hospital, né? Uhum. Mas naquela época não se tinha o conhecimento da doença alcoolista, né? Do alcoolismo. Se colocava, né, os alcoolistas dentro de hospitais, dentro de manicômios. Era até uma porcentagem muito grande, chegava a 70% dos pacientes sendo alcoolistas. Nossa. E quando chamaram os alcoólicos de AA para poder fazer parte da equipe médica ali, a equipe terapêutica, né, a ajuda foi significativa. E aí, então, foi dado início ao primeiro modelo de equipe multidisciplinar, tratamento, né, de equipe multidisciplinar, e com a figura do consultor alcoólico, que mais tarde veio se chamar conselheiro de dependência química, né? Mas já tem bastante tempo. Eu não sabia. Claro que quem vive uma situação dessa, né, ou tem um parente, provavelmente já sabe, mas eu não tinha ideia. O que faz um conselheiro? Inclusive, assim, o conselheiro atua dentro da clínica, né? Ele orienta muito em cima dos 12 passos, do programa das Irmandades Anônimas, né? Uhum. Essa orientação. Também oferece palestras, conhecimentos, né, sobre a doença, sobre o programa, né? Faz aquela parte de orientação mesmo, né? Mas você orienta o corpo técnico que está junto com a pessoa, com o dependente, ou você orienta o próprio dependente? O próprio paciente. O próprio paciente. A gente faz parte da equipe de profissionais, né? Sim, sim. Inclusive já é regularizado essa profissão, já é reconhecida e a gente faz parte dessa equipe multifuncional, multidisciplinar, né? Uhum. E quem tem interesse em ser um conselheiro em dependência química, o que faz, Kleber? Tem alguns cursos, algumas instituições que oferecem cursos de aconselhamento, né? Conselheiro de dependência química. Eu fiz logo no início, em 2013, né? Eu sou conselheiro em dependência química desde 2013, né? Indo aí para 12 anos. E eu fiz o primeiro curso, atuei durante 7 anos nessa instituição. Depois eu faço uma reciclagem, né, para poder ampliar um pouco mais, né, o meu conhecimento. Isso foi pós-pandemia ali, né, quando as coisas começaram a voltar a funcionar. Eu faço uma reciclagem naquele momento. Eu fiquei 2 anos sem atuar por conta do lockdown, né? E aí eu volto e já vou para as clínicas, né? Porque eu já tinha esse pensamento em atuar em clínicas de tratamento, em centro de tratamento. Aí eu fui trabalhar na Vila Serena, depois agora atualmente estou trabalhando na Aldeia, no Grupo Progeres. Que legal. E assim, o que levou você a ser um conselheiro? Pergunta muito boa. Na verdade, assim, eu estava numa reunião, né, e onde tinha... A gente estava falando sobre
assuntos diversos, era uma reunião de estudo. E nesse momento o assunto de dependência química surgiu e eu comecei a falar, né, de que dependência química é uma doença, né, falei sobre os estigmas e tal. E aí tinha um camarada lá e que começou a falar que tinha alguns dependentes químicos que não tinham jeito. E aí eu falo, não, tem jeito sim. E aí eu falando, né, que existe grupos, existe terapia, né? E aí ele vai e começa a convencer as pessoas, né, que estavam ali naquela hora, de que alguns realmente não tinham jeito. Aqueles que ficam na Avenida Brasil, eles não têm jeito. Eu falei, tem jeito sim. E aí quando eu percebi que eu estava perdendo a discussão, eu falei assim, tem jeito porque eu tô limpo. Eu também sou um adicto em recuperação, né, e naquela época eu estava com algumas semanas limpo. E eu falei assim, tem jeito porque eu tô limpo. E eu fui e falei sobre a minha experiência. Eu já tinha ficado limpo um tempo antes. A primeira vez que eu pedi ajuda foi em 99. E você tinha dependência em quê? Em tudo, total flex. Várias coisas. Eu usava tudo que me tirava da realidade, né? Entendi. E eu tinha passado por uma internação, na verdade 2, e aí eu fico limpo 5 anos, recaio e retorno em 2012. Naquele momento ali da reunião de estudo, eu estava algumas semanas e eu estava falando justamente sobre isso, né? Que eu já tinha ficado um tempo limpo e aquela era a minha segunda tentativa de ficar limpo. E aí naquele momento que eu abri meu anonimato e falei sobre meu esforço ali de ficar limpo um dia de cada vez, algumas pessoas começaram a se emocionar naquele grupo, né? Uma senhora que estava do meu lado, um casal que estava na minha frente, a outra que estava aqui também. E eu falando, eu parei de falar. Deram a oportunidade das pessoas que tinham se emocionado falar, e aí uma tinha... o marido tinha morrido de overdose, né? O casal da frente, o filho deles ele estava usando drogas, eu cuidei do filho deles, a senhora que estava mais um pouco assim da minha esquerda. Você cuidou depois, né? Sim. Entendi. Sim, depois eu consegui ajudar. E a outra também que passou uma vida inteira sofrendo violência doméstica, marido alcoolista, até ela separar. E aí, naquele momento ali eu percebi que eu criei alguma esperança, sabe? Porque se eu estava conseguindo ficar limpo, né, o destino não é trágico para todo mundo, né? Sim, é um exemplo, né? Que você tem um exemplo real ali do lado, né? É possível ficar limpo, existe vida após as drogas. E ali naquele momento eu tomei a decisão de que meus esforços seriam para isso. Para poder ajudar, para poder, não só o próprio dependente químico, mas também a família. Aí, já no dia seguinte, já comecei a procurar curso para poder fazer. Aí eu fiz o curso, eu fui trabalhando, me aceitaram numa equipe. Isso é uma motivação, né, Kleber? Sim. Assim, para você continuar e saber que você está no caminho, né? Toda vez que eu consigo ajudar, eu me sinto útil. Eu já tive disfuncional 2 vezes, sabe, Bárbara? 2 vezes eu já me vi disfuncional. E aí conseguir funcionar, né, já é uma recompensa. Né? E quando eu ainda me sinto útil, né, ainda me faz me sentir mais próximo de Deus. Né? E isso não tem preço, sabe? Toda vez que eu saio de um grupo terapêutico, eu fico me sentindo muito bem, muito feliz comigo mesmo. Né? E eu tenho certeza que eu consigo ajudar. Eu também sei que eu posso ainda aprender mais e evoluir mais nesse trabalho, nessa profissão. Tanto que a faculdade é para isso, né? Para poder ajudar melhor. Né? E ajudar mais, tem na mais verdade. recursos, Sim, né? sim. Outros tipos de recurso para ajudar, né? E eu já, só pelo aconselhamento, eu já acho que eu já ajudo bastante, né? E o que são os grupos de mútua ajuda, Kleber? Você pode falar um pouquinho sobre os grupos pra gente? Tem os grupos das Irmandades Anônimas, né?
Tem AA, NA, JA. JA Hoje, jogadores anônimos. Ai, gente, eu não sabia. E é uma Com as irmandade. vestes agora deve estar uma loucura, né? Isso. Sim, sim. Lá na clínica onde eu trabalho já recebemos esses dependentes, né? E que estamos também conseguindo ajudar. Tem outros, né? Codependentes anônimos, DASA, dependente de amores e sexos, Gente, comedores compulsivos. Compra, né? Também pessoas que Sim, compram compulsivamente. Sim. E não é só compra aquela que a gente conhece de ir até o shopping e ir comprando, mas de se ver endividado, Sim, né? sim. De fazer tipo algum escambo, né? Quando falta do dinheiro é na troca, né? É no rolo, né? E isso cria uma adrenalina, um sentimento de compensação, fuga da realidade, porque enquanto tá ali naquela negociação, né, fica extremamente eufórico E aí depois que compra, já não quer mais nem saber do negócio, né? não consegue ver o prejuízo que tá tendo na vida, né? Porque é justamente é isso que ele não quer enxergar, né? Os prejuízos, o quanto aquele comportamento prejudica ele. Ele tenta fugir de qualquer forma daquela realidade. Sim. Então, como o grupo o grupo, né, das Irmandades Anônimas, como é que eles alcançam, né, o dependente químico? Como é que eles ajudam o dependente químico? Você podia falar um pouquinho? Sim, na verdade, ainda hoje é o meio onde mais recupera, né, o dependente. Né? Ainda hoje é onde se tem mais sucesso, vamos dizer assim, recuperação. As clínicas, né, que se utilizam dos 12 passos incentivam, inclusive, depois da alta, eles frequentarem um grupo, né? Porque ali vai fazer a manutenção. É uma doença que é incurável, então vai pro resto da vida. E precisa fazer essa manutenção nos grupos. E a função dos grupos é de propiciar a recuperação, né? Eles estabelecidos numa sala, né, tem a troca, né, a ajuda de um dependente químico para o outro, né, de um adicto para o outro, mas também estão preparados para quando chegar alguém de fora pela primeira vez, levar essa mensagem de recuperação, né, uma mensagem de força, fé e esperança. Então, a responsabilidade enquanto grupo é de receber quem está chegando. Né, em acolher e criar motivação, esperança para que ele continue voltando. Né, e o grupo segue os 12 passos, né? Sim. Mas ainda assim, existe uma estrutura de serviço onde esses membros, né, levam a mensagem de recuperação onde há pessoas que não têm um livre acesso ao grupo. Por exemplo, em prisões, hospitais, em clínicas. Então, eles vão até essas instituições, né, leva a mensagem de recuperação para quando eles estiverem na rua, eles irem também, né, aos grupos das Irmandades Anônimas. E também tem outros tipos de serviço. É interessante pra caramba isso, porque a gente só olha a questão do tratamento, né, vamos dizer assim, né, para o dependente químico, como sendo a terapêutica. Mas dentro das Irmandades também tem eventos, né, que aprende a se divertir sem o uso. Né? Agora há pouco vai ter uma convenção aqui no Rio de Janeiro, né, que é a Convenção Carioca de Narcóticos Anônimos, no início de agosto, que tem várias palestras ou várias partilhas, né, como se fala, né, com temas diferentes. Né? Umas semanas atrás teve o baile
da convenção, né? Onde está todo mundo ali confraternizando, né? Se encontrando, porque faz parte da recuperação também. A gente usou drogas durante tanto tempo, né? Que associou a diversão ao uso de drogas. E quando entra em recuperação, vai ter que aprender a se divertir de novo. E o usuário busca, né? Ele busca alguma coisa para justificar o uso de drogas o tempo todo, né? Então, você imagina, de repente você não tem aquilo na sua vida, você não tem nada, né? Você fica imagina que essa pessoa fique totalmente órfã, né? De alguma coisa, né? De um suporte, né? Que no caso é a droga. Então, deve ser bem legal isso, porque você acaba se apoiando, né, nesse novo grupo que você acaba fazendo. E quantos amigos, né, você não deve fazer num grupo desse, né? Sim, A gente tem, é toda uma reconstrução, né? Que a gente tem que ajudar o paciente a fazer, né? Uma reconstrução de vida, assim, de comportamento, de lugar que ele vai frequentar, né? Que não dá para ser... Como é que é? Evite lugares. Pessoas e hábitos da ativa. São novos amigos, novos lugares, novos hábitos. É uma nova maneira de viver mesmo, né? Então, vai criar alguns amigos ali dentro das irmandades, dentro dos grupos. Eu não estou sendo tão específico porque realmente são várias irmandades, né? E vai criar amizades ali, vai criar novos hábitos, vai frequentar novos lugares. Então, dentro desses eventos, vai ver que é possível se divertir. Se fala não só na mudança de comportamento, mas mudança de personalidade. Isso significa que é mudança de crença, de valores, mudanças de preferência, né? Não é só o comportamento, mas é uma nova pessoa, uma nova vida, né? Para que a recuperação tenha sucesso. É necessário inserir na recuperação, né, o lazer e se divertir de uma maneira mais saudável. Porque senão o adicto pode ficar infeliz, né? E se ficar infeliz, ele volta a usar. E aproveitando o gancho que você está dizendo justamente que as pessoas começam a ser inseridas em outras atividades, frequentar outros locais ou até fazer novos amigos. A pergunta é, a abstinência é o único caminho para quem já foi um dia usuário de qualquer droga? Ou tem como você... Isso é uma pergunta bem desafiadora. Eu vou falar enquanto ao que eu acredito, né? Quando eu entrei em recuperação, eu tinha 19 anos. Foi lá em 99. E aí eu fico 5 anos limpo, né? Recaio, fico mais ou menos uns 7 anos usando e retorno em 2012. Em 2012 eu entro na terapêutica não só como adicto em recuperação, mas também como terapeuta. Então, dentro desse tempo, o que eu tenho observado, inclusive, é de que não tem como negociar. Né? Não há como negociar com a doença ou com o uso. Não há uso... seguro. Não há uso seguro, né? Uma das características da doença é justamente a perda de controle. Ele não tem controle sobre o uso, né? Se desenvolve compulsão. Melhor não arriscar, né? Não tem como trabalhar com números. Aquela história de evite o primeiro gole é exatamente isso. Não há como trabalhar com números. Assim, fica com 3 chopes ou 1 cigarro de maconha, né? Não tem isso, né? Porque é compulsivo. Ele já perdeu o controle. E não é só o controle do uso, é o controle da vida. Porque as consequências do uso, né, vai causar prejuízo em todas as áreas da vida dele. Né? Vai tornar apático, amotivacional,
né, vai dilapidar patrimônios, né, vai criar conflitos dentro de casa, né, enfim, vai... repercutir em várias áreas da vida dele, em várias. Né? É uma doença biopsicossocial, né? Sim. Vai interferir no corpo, na psique e também no social dele. E isso, para que isso não aconteça, ele vai precisar se abster de toda substância. Né? É radical, né? Assim, sim. Porque eu imagino que para quem usou em algum momento alguma substância, né, que criou aquela dependência, seja muito difícil acabar com aquilo e pensar que nunca mais a pessoa Mas vai não é poder. nunca mais, é só por hoje. Só por hoje. Mas no fundo a pessoa sabe que é nunca mais. Não, mas é só por hoje. Essa perspectiva de nunca mais, ela é muito assustadora para qualquer pessoa, né? Eu falo isso no meu consultório, mas eu vou ter que tomar esse remédio para sempre? Eu falo para sempre não, para sempre é um tempo muito longo. Porque o que é para sempre, né? Então assim, vamos lá, você agora está precisando dele. Daqui a pouco a gente vê. Então, assim, não adianta ficar antecipando, né? O ser humano é muito ansioso mesmo, né? E tende a ficar colocando isso para frente. Então, assim, não é para sempre você... Não, é só por hoje. E também quando só por hoje for muito tempo, 5 minutos de cada vez. Uhum. Só um período. Esses são os passos? Esses são os 12 passos? Tá dentro da programação, sim, mas os 12 passos vai além, né? Penso o 12 passos como essa nova maneira de viver. Meu maior desafio como terapeuta, como conselheiro de dependência química, é fazer com que o paciente pratique isso. Não é só decorar, né, saber o que está escrito ou o que significa, mas ele conseguir praticar isso. Sim. Dá um exemplo. Teve um paciente, ele chega na clínica e a partilha dele era sempre uma partilha de gratidão. Ele sempre falava sobre como era bom estar limpo, né, que a família estava do lado dele, que ele fazia parte da irmandade, e que eu sou grato pela clínica ter me ajudado, sou grato pelo terapeuta. A partilha dele era sempre essa, era uma partilha de gratidão. Mas um dia que ele chega lá, ele começa a falar sobre o fundo do poço dele. E aí eu falei assim, tá diferente essa partilha, vou prestar mais atenção, né? E eu tô escutando ele falando da dor que fez com que ele pedisse ajuda, da dor que fez com que ele ficasse sóbrio, e ele falando daquela dor, assim, totalmente concentrado naquilo, né? Ele não conseguia nem enxergar quem estava na sala, ele simplesmente entrando em contato com aquela dor, aquele sofrimento. E eu prestando atenção, daqui a pouco ele se percebe, e aí vira a chave, mas eu sou grato, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Porque, por exemplo, agora, quando eu desci do ônibus, passei na padaria. E aí, quando eu cheguei lá, eu sempre peço um cafezinho. Mas hoje, com essa lua, com esse calor, eu pedi um copo de água. Quando eu olhei a água, eu pensei na 51. E aí, deu vontade de beber. E aí, eu vim pra cá. E eu tô partilhando com vocês. O que é isso na prática? Primeiro passo. Isso é prática, é praticar o programa, praticar o primeiro passo. É quando ele percebe que a recuperação dele está ameaçada, ele entra em contato com o fundo do poço, com a perda de controle, com a impotência dele. Ele entra em contato com aquilo que causou maior dor e que foi aquilo que motivou ele a ficar limpo. Isso é o primeiro passo, é garantir a abstinência. Então, o passo, então, é garantir a abstinência? É justamente. E o segundo passo, claro que não vai ficar... muitos, inclusive, ficam realmente no primeiro passo, né? Mas existe o segundo, o terceiro. Você tem que percorrer todos os passos? Sim, para ter uma qualidade de vida, né? Chegar até o 12º, onde levar a mensagem, né? Despertar espiritual, né? Então, vai ter um momento da reparação, vai ter um momento... né, dentro desse ciclo de 12 passos, existem outros ciclos. Né? Existe o ciclo do autoconhecimento, tem o ciclo da mudança de personalidade. Tem um momento que ele vai ter que olhar seus defeitos de caráter, né, colocar a luz sobre aquilo, ter um maior conhecimento e dos prejuízos que esses defeitos causam,
para que ele possa, né, atuar no oposto desse defeito de caráter, né, que já é o 7º passo. Humildemente, né, buscando ajuda para saber o que deve ser feito, né, em oposição àquele defeito que está causando prejuízo. Então ele olha o defeito, ele percebe que não é dessa maneira que ele quer agir de novo, né, que ele já percebe onde vai dar, que aquilo ali já é conhecido, né, e aí ele decide não atuar mais no defeito. E aí então ele precisa saber qual é o oposto daquele defeito, para quando ele estiver nessa situação, ele recorrer a esse princípio, né, que se chama princípio espiritual. Por exemplo, se ele está se percebendo arrogante e isso está causando prejuízo, afastando pessoas, ou deixando que, ou não permitindo que ele aprenda mais, né, e aí ele percebe já que está atuando nesse defeito, então ele vai lá e é humilde, e ele consegue, né, saber que precisa aprender mais, né, de que ele atuando na humildade, ele consegue se aproximar das pessoas e ser tem que mais... perceber o momento de refazer a rota, né? É a mudança de personalidade. Né? E isso é 12 passos. Na verdade, assim, eu acho que esse estudo, né, dos 12 passos são estudos que são para a vida, sabe? E assim, muita coisa você aprende nesses 12 passos e você recupera. Mas assim, eu estudando os 12 passos, né, tentando ter outra visão e até para ajudar os pacientes, né, eu sempre esbarro, né, que eu já reaprendi, já li sobre isso, mas eu esbarro na questão de Deus, né? E aí, como Deus entra nisso e quem não acredita em Deus pode seguir os 12 passos, pode fazer parte de uma irmandade? Claro que pode. A origem do AA, né, é lá no grupo Oxford. Né? O grupo Oxford era um grupo religioso. Eu não vou lembrar o nome do fundador, mas ele era um pastor luterano, né? E ele acreditava que a mudança do indivíduo, né, mudaria a sociedade. E aí nesse momento, no mesmo ali, no mesmo período, né, do manicômio, né, quando surgiu o modelo Minnesota de tratamento, né, na equipe multidisciplinar, esse grupo vinha já atuando. Pós-depressão americana, né, das bolsas, muito alcoolistas, muito suicídio. O próprio Bill era um operador da bolsa, corretor da bolsa, então ele sofria muito com as perdas, né, com os O Bill foi um dos fundadores, sim, né? Sim, Bill e Bob de AA, né? E aí ele faz parte desse grupo. Mais tarde, né, ele a trabalho, ele sente uma vontade muito grande de usar, e ele já com esse pensamento de que precisava falar com outro alcoolista para poder receber essa ajuda, ele faz o contato com o Bob. E nesse momento, ele bate lá na casa do Bob. Bob diz que vai dar 15 minutos para ele. Ele vai lá e fala, né, não, você não está entendendo, né? Eu não estou aqui para te ajudar, não. Eu estou aqui para buscar ajuda, né? Falar da minha vontade de beber para alguém que me entende. E aí eles conversam por 6 horas. Né? O Bob só tinha dado 15 minutos. Eles conversam por 6 horas. E aí, então, a partir dali, a ideia de fundar o AA, né, e algo mais específico para alcoolistas, né, que era uma proposta diferente do grupo Oxford, né, que atendia a sociedade no geral. Né, Bill e Bob tem a ideia de ser algo mais específico. E aí, no grupo de AA, eles escrevem os 12 passos e tudo isso, mas já existia
algumas coisas que veio do grupo Oxford, desse grupo religioso. Por isso a palavra Deus. Né? Dentro do grupo Oxford existia 6 diretrizes, se eu não me engano, né? Que era abstinência total, né? Compartilhamento, né? Com Deus e com outro ser humano. Falava sobre reparações e também de levar a mensagem, né, a outros alcoolistas. Existia já isso antes de AA. Então, a palavra Deus tem essa herança. Mas eu acho muito legal os 12 passos, porque eu percebo que no primeiro passo, a gente já falou, né, que é a garantia da abstinência. Então ele vai falar sobre a perda de controle, a impotência diante da doença, mas no segundo, quando ele fala sobre viemos acreditar num poder maior do que nós, ele não fala de Deus. Eu Pode acho ser que o que você acredita. E eu acho isso a maior sacada dos 12 passos. Porque assim, imagina. Mas na literatura tem uma hora que ele fala especificamente de Deus. É depois. Mas ali no segundo passo, onde já existe algumas orientações, né? Viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia nos devolver a sanidade, ou seja, através daquela orientação, daquelas sugestões, que vai me devolver a sanidade. Então, existe um poder maior do que eu e minha doença, que me orienta, que me direciona, que me devolve a saúde, que me devolve a vida. Então, ele não fala de Deus naquele momento. Né? É um poder maior do que eu. Eu acho isso a maior sacada, porque achar que alguém que esteja vindo da rua, né, da doença esculacha, a doença maltrata, a doença te coloca no lodo, né? Ele naquele mundo hostil, e aí ele chega para recuperação. Aí você pensa, agora você tem que acreditar em Deus? Não vai funcionar, né? Então fala para ele acreditar num poder maior. E que esse poder maior tem que ser amoroso, bondoso, cuidadoso, não punitivo. Tem que ser um poder maior do que ele e a doença dele, que funcione para ele. Pode ser o próprio grupo. Exatamente. Pode ser o grupo, pode ser o padrinho, a madrinha, pode ser o programa, pode ser o serviço ali abnegado, o serviço, né, da Irmandade, onde ele ajuda outras pessoas, outros adictos, outros alcoolistas. Então, assim, esse poder maior não necessariamente precisa ser Deus. Mas já no terceiro passo ele fala de Deus, mas também que pode seguir com essa mesma linha de um poder maior. Né? Não necessariamente precisa ser Deus. Né? E no quinto passo, no sétimo passo, 11º, não necessariamente é Deus, né, que está se referindo. Né? É uma construção individual. Né? Realmente não é religioso. É um tratamento espiritual, né? É também espiritual, porque a doença é física, mental e espiritual, mas não é religioso. Quando você fala espiritual, você está se referindo a quê? Ao egocentrismo, né? Ao nosso egocentrismo. É uma doença muito egocêntrica, onde eu fico centrado em mim, nas minhas necessidades. Não só as minhas necessidades se transformam em exigências. Então, eu não vou enxergar outras pessoas. Então, tudo é para mim, tudo é maior. Né? A minha dor é maior do que os dos outros. Então, quando eu falo, né, sobre egocentrismo, é algo realmente exagerado, né, que me faz entrar em conflito comigo mesmo, com as pessoas, ter uma relação pessimista com a vida. Inclusive, quando eu trabalho a questão da espiritualidade dentro do SESC terapêutico, eu tento colocar essa visão. E que aquele que se identificar, né, eu acho muito boa, porque a espiritualidade significa uma relação boa comigo mesmo, com os outros e com a vida.
quando eu me dou bem comigo, quando eu me cuido, quando eu tenho um autocuidado, um zelo, quando com os outros eu tenho uma relação boa, interpessoal, né, de ajuda, de percepção do outro também, e com a vida, numa relação mais otimista, né, uma relação mais positiva, né, com perspectivas positivas com a vida. Então, isso parecem coisas assim, triviais, né? Mas para o adicto não é, né? Ele perde isso, né? Sim, perde mesmo. Vem sem fé, sem esperança. Né? Vem totalmente falido espiritualmente, falido em todas as áreas da vida. Parece algo muito simples para as pessoas que não têm dependência química, mas para aquele adicto que está sofrendo, um sopro de esperança é algo enorme, significativo. Inclusive, o primeiro princípio de esperança que o adicto encontra é quando ele chega na sala e percebe, né, que existem outras pessoas ficando limpa. E ali ele pensa, pô, você está funcionando para eles, vai funcionar para mim. E que assim, nesse primeiro momento ele nem acredita que pode ficar limpo, mas se ele acredita que o outro conseguiu, ele também pode ficar. É tão descrente que ele chega da vida, dele mesmo, aí fazer uma exigência de que ele realmente precisa acreditar em Deus, não cabe, né? Então, deixa ele lá, deixa ele acreditando na cadeira. É isso mesmo. E assim, eu acho importante, né, Kleber, a gente também falar aqui, que as pessoas julgam muito, né? Ainda fica muito como uma questão, porque tem essa alteração de comportamento, né? Tem essa alteração do caráter que vocês chamam, né? Que a pessoa começa a fazer as coisas porque ela está ali vivendo a doença, né? Às vezes a pessoa não é daquele jeito, a pessoa toma atitudes, tem certos comportamentos porque ela está dependente daquela substância, ela faz tudo para ter aquela substância e ela só consegue enxergar ela mesma. Acho que é mais um desvio de conduta, né, do que de caráter. Caráter é tão mas é forte, porque né? eles usam esse termo. E aí eu acho assim, as pessoas de uma forma geral que convivem com o adicto, né, elas ficam muito cansadas, a família principalmente, né? Sim. Mas a sociedade como um todo tem um julgamento, né, como se fosse só uma questão de força de vontade. Eu acho que essa perspectiva, né, de você olhar isso como uma doença, eu acho que isso abre um caminho diferente, uma perspectiva diferente para o entendimento da dependência química. Sem dúvida. Porque as pessoas, eu escuto muito isso, mas dependência química é isso, não tem jeito. Porque a pessoa precisa querer, né? A pessoa... Gente, né, tem uma parte que é da pessoa, se a pessoa está ali, a pessoa está tentando, né? Ela está buscando, mas é uma doença. Então... eu penso que, inclusive, o fato da gente entender que ela é uma doença, ela cria um alívio para o adicto, propriamente dito, e para a sociedade, essa responsabilidade enquanto o que eu posso fazer, né, para ajudar, aumenta, porque assim, existe uma fala, né, do adicto que ele realmente acredita nisso, né, de que eu paro quando eu quiser. Né, isso na história... Demora a entender que ele não para quando ele quer, né? Não vai parar quando ele quer. Eu pergunto lá na clínica, e aí? Para quando quer? Não. Para quando tem ajuda. Porque sozinho não vai conseguir. Para quando tem ajuda. Então, quando o adicto percebe que ele tem uma doença e que ele precisa de ajuda, isso é um alívio. Inclusive de que aquilo que ele fazia lá atrás não é uma falha moral. Né? De que aquilo, ele estava sendo dominado pela doença. Um pai que sai de casa, né, com dinheiro para comprar o remédio do filho, e ele não compra o remédio para o filho e chega depois de 3 dias, cara, isso não é falha moral. Isso não é falha. Uma mãe, né, que deixa de amamentar o filho para poder continuar usando, não é uma falha moral.
Não dá para colocar isso como uma falha moral. Porque assim, quando a gente coloca isso na condição de falha moral, ele não precisa de ajuda. A falha moral, ele mesmo pode parar. Sim. É uma negação da doença. É só com ele. Não, é uma doença. Existe um padrão. Né? Foi catalogado na OMS, né? Tem CID para isso. Né? Então, não é uma falha moral. Quando a gente encara isso dessa forma, a gente se coloca à disposição da ajuda. E aí, como é que eu posso ajudar? Né? Ou aquele que se percebe que não, eu não consigo mais parar sozinho, eu preciso de ajuda. O estigma atrapalha dos dois lados. Né? O estigma atrapalha tanto o adicto, né, que olha aquela pessoa em situação de rua, ou aquele alcoolista senhorzinho que andava, que tinha um caminho de casa até o bar e quando voltava caía no meio da calçada, no meio do caminho. Né? Isso não retrata a realidade. Não é isso. Existe um monte de alcoolistas que estão dentro de casa, né? Um monte de alcoolistas que estão funcionando, um monte de alcoolistas que não ficam na rua. Um monte de dependentes químicos que também que tem a sua casa, que tá morrendo dentro de casa, não chega em situação de rua. Não, esse não é o estigma, não é a figura do dependente químico. É possível ajudar, pedir ajuda antes. Tá causando prejuízo, tá causando dor e sofrimento, pede ajuda. Não precisa chegar àquela situação. Aquela situação de rua é 5% dos dependentes químicos. E muitos dependentes químicos que frequentam a sala, né, das Irmandades, às vezes falam assim, não, eu não sou dependente químico, porque ele não chegou ali. Ele ainda não chegou ali, né? Ainda não chegou, exatamente. A doença do ainda. Muitos morrem no meio do caminho. Muitos vão parar dentro de clínicas, né? E são abandonados. Né? Ou ainda, outros vão entrar em recuperação antes de chegar nessa situação. Não é necessário chegar nessa situação para poder pedir ajuda. E para aqueles familiares, né, que já percebem, né, essa tendência, ou qualquer amigo, não trata aquele como um mau caráter. Né? Porque muitas das vezes ele não quer estar naquela posição. Ele não quer estar. Só não sabe como ainda fazer. Né? Quem é que sabe? Né? Eu julgava a minha família. Né? Pô, não me ajudou, que não sei o que e tal. Quem é que consegue? Quem é que tem manual? Não tem manual para criar filho. Imagine para poder criar um filho adicto. Né? Como é que eu vou julgar, né, as decisões que eles tomaram? Não tem como, não existe vítima e algoz, né? A gente não tem a informação correta ainda. Né? Não tem como ajudar, não tem como tratar. Não, alguns não sabem, né? E que a melhor forma é pedindo ajuda, de verdade. Tem que pedir ajuda a um especialista. Né? E através da ajuda, de fato, acredito que a recuperação é possível. E esses grupos, eles já atendem os novos... Porque hoje, né, com tecnologia, com um monte de outros tipos de dependência, esses grupos também conseguem trabalhar, atuar nesse tipo de dependência, que é uma nova dependência, vamos dizer assim, né? Que foram novas dependências que foram se criando ao longo dos tempos, né? Medicamento, né? Então, a dependência de medicamento, ela já é considerada... Já é química e já está dentro do CID, das propostas de tratamento. E quando tem uma questão compulsiva, costuma né, existirem outras compulsões também, não é só né? Só uma. Mas existem novas compulsões, né? Compulsões de tela. De tela, né? exato. Tecnologia, acho que já está na CID, já, se não me engano, de tecnologia. Mas de tela, de gamer é bem interessante. Nossa, porque há pouco tempo, jogos online, né? Tinha um caso muito próximo, né? E que a ideia era justamente ajudar esse jovem, porque se percebia
claramente que ele estava fugindo da realidade, né? E ele vivia no quarto, no jogo. E é interessante que na faculdade a gente estava estudando sobre o quarto, né? E que o quarto não é um espaço físico, né? O quarto é aquele estado de isolamento, onde eu me sinto protegido, né? Eu estou me protegendo de algo, e às vezes eu estou me protegendo de algo dentro da minha própria casa. Então o quarto é um lugar seguro para ele, que ele acha que é seguro, né? Né? Porque ali tem uma tela, né? Tem uma internet que abre uma janela para o mundo, né? E ali nesse mundo da internet... Você está exposto, né? Exatamente. E normalmente esse jovem, né? Ele está fragilizado, com medo, né? E pode ser influenciado para várias outras coisas, né? Mas a ideia do jogo, há pouco tempo, né, hoje em dia está se falando bastante sobre isso, né? De como ajudar. Acredito que é algo novo, então está estudando para isso, né? Como ajudar melhor esse jovem, né? Porque não dá para também negar a realidade que ele está dentro de casa, né? Porque se isso é mais importante do que o convívio familiar, né? Se aquilo ali é mais importante do que uma conversa com os pais ou com amigos ali, né? Fisicamente, tem alguma coisa de errado nessa relação, né? E tem que ser, o convívio familiar tem que ser mais atraente do que as outras coisas. E isso é um desafio, né? Saber como fazer com que meus filhos estejam mais presentes. Uma das coisas que eu adotei lá em casa era o jogo de tabuleiro, né? Eu vou te falar que assim, a comparação é até injusta. O jogo lá de Call of Duty, Minecraft, é muito mais empolgante, mas nada melhor do que um convívio, um calor ali. Jogos entre amigos é muito legal. Pô, isso é sensacional, com a família, né? Isso mas funcionou assim, bem pra minha casa lá. A gente já tem um olhar para isso, né? Para a questão das compulsões também por jogos, né? Desses comportamentos adictivos, né? Vamos dizer assim. Mas ainda não existe nenhuma irmandade voltada para a questão da tecnologia. Né? Eu acho que está dentro de jogos, né? Mas a irmandade de jogos está muito relacionada à perda também financeira, de apostas, né? Sim. Então, assim, a gente ainda não tem, mas acredito que no futuro não vai demorar possa, muito, né? Mas em relação ao que você falou sobre medicamento, né? Aí cai de novo por terra a questão do estigma, né? Porque, assim, só estigmatiza aquele dependente químico que é sobre drogas ilegais e as legais, né? Né? Exatamente, é aceitável, isso. Né? Então, ser um mas álcool dependente é uma droga legal. Pois é. E olha quantos prejuízos traz. E acredito que seja, inclusive, a pior droga, né? Eu acredito que cause muito mais prejuízo do que qualquer outra. Cigarro, enfim. Gente, era isso que eu ia falar. E o tabagismo, né? Então, é uma droga lícita também, mas... Quando é legalizada, ela não é traficada, ela é contrabandeada. Mas dentro dessa comparação, dessa relação entre droga ser contrabandeada ou traficada, né, a que é mais, né, contrabandeada dentro, né, é o cigarro. É o cigarro. É a mais vinda de cigarro ilegal para o país do que qualquer outra droga. Então, assim, mas o que? Os males... Contrabando para que as pessoas que são dependentes usarem ou contrabando de forma... porque da relação de tráfico, né? Porque vamos liberar para poder combater o tráfico. Cara, né, assim, hoje o cigarro não funciona. Não funciona, porque o cigarro é o que é mais contrabandeado e esse cigarro alimenta o crime organizado. Esse cigarro contrabandeado funciona, né? Financia o crime organizado. Então, assim, legalizar, né, ou descriminalizar, né, por esse motivo, não funciona. Não é isso que vai mas funcionar. Voltando à questão do estigma em relação a outras drogas, não dá para dizer pro
uma pessoa que se tornou dependente de remédio dizer que ele é mau caráter, né? Como se faz com outras drogas. Né? Ele também não sabia que poderia desenvolver, né? Tanto quanto aquele que começou usando um cigarro de maconha, né? ou bebendo álcool ali. Eu pergunto, e vocês acham, se vocês soubessem que ia chegar até aqui, tá internado, você teria usado a segunda vez? Porque a primeira até jogo na conta da curiosidade, sabe? Mas né? Insistir, né? Tem insistido, né? Você teria insistido no uso? Com certeza não, ninguém sabia, não existe culpa. Não existe culpa nisso, né? E também para poder criar um certo alívio para as famílias, acho interessante, né, de que esses fatores que contribuem para a doença desenvolver são vários fatores, nunca é um fator só. Tem um fator genético, legal, né, na família ali, mas se pergunta para 2 filhos, né, por que você bebeu? Para 2 filhos de alcoolistas, né, pergunta para um, por que você bebeu? Aí ele responde, porque meu pai bebeu. Aí pergunta para o outro, por que você não bebeu? Porque meu pai bebeu. Né? Então, assim, o fator genético não vai ser o divisor de águas nisso. Então, né? O exemplo nem sempre vai ser o que vai fazer você cair, né? Exatamente. Pelo contrário. Porque existe irmão, tem um irmão ali que vai se tornar dependente químico e outro não. Famílias com uma estrutura, né, de amor, de atenção, de educação, né, com todo o suporte que ele precisa, e ali tem um dependente químico. E, por outro lado, outras famílias disfuncionais, sem estrutura e que não desenvolveram a doença. Então, o que é fator, né, para um, não é fator para outro. Então, a família que deu todo o amor, toda a atenção, pode ficar tranquila, né, de que a culpa não são deles. Né? Ali, naquele indivíduo, reuniu fatores, e que não foi o familiar, por exemplo, que contribuíram para a doença dele. Então, não existe culpado. Né? Aquele que se tornou dependente químico não sabia que estava entrando naquilo. Então, eu acho que isso cria um certo alívio por conta da questão da doença. Né? É isso. É uma doença multifatorial, complexa. Sim. E que a gente tem que trazer sempre à luz, né, para a gente poder falar mais, discutir, desestigmatizar e mostrar, assim, os caminhos, né? E assim, Kleber, se você tivesse que deixar assim, um recado, né, para quem está precisando de ajuda, que a gente está chegando no final. Então, queria que você falasse um pouquinho. Caraca, já está no final. Passa rápido, né? Rápido. Muito rápido. Então. Sei lá, eu acho que pedir ajuda. Eu acho que é o pedido de ajuda. Pedir ajuda não significa que você vai se ajoelhar, né, e vai se humilhar. A ajuda não é isso. A ajuda é só falar. A ajuda, pedir ajuda, é só sentar no lado de alguém e dizer o que você está sentindo. A ajuda é mais simples do que a gente imagina. A ajuda não é não é algo mirabolante, complexo, não é nada disso, é algo muito simples. É simplesmente sentar do lado de alguém e falar da sua dificuldade. E aí, né, perguntar, né, você pode me ajudar? Né? Talvez essa é o recado, porque a gente, o nosso orgulho, né, de uma super proteção da imagem, né, às vezes não permite que a gente se abra e fale da nossa dificuldade. Né? E orgulho é madeira boa para caixão, né? Não serve para nada. E aí é simplesmente falar, né, da sua dificuldade. Né? Eu acho que o recado fica assim, né, é de que pede ajuda. E eu acho que o grupo cumpre bem essa função, porque
não tem julgamento, né? Não tem. Então, eu acho que tem muito medo. Não pedem ajuda porque tem muito medo de serem julgados. E no grupo não tem julgamento. Todo mundo ali já passou por isso, né? E sempre acolhe as pessoas. Eu acho que é um bom recurso que a gente tem. Sim, né? por profissional, até por profissional mesmo que atua na área, já está preparado para ouvir, orientar, esclarecer, e às vezes até direcionar, né, para uma clínica ou para grupos das irmandades, né, para psicoterapia. Eu acho que o caminho é esse, é pedir ajuda. Kleber, a gente queria te agradecer muito por você ter vindo. Foi uma conversa boa, esclarecedora. Muito obrigada por você ter vindo aqui no nosso podcast. E a gente encerra por hoje. Sim, muito obrigada, Kleber. Adorei mesmo, porque eu realmente não tinha ideia de muitas coisas que a gente conversou aqui. A Bárbara já sabe, né, de tudo, mas eu não. Eu acho que vai ajudar muita gente. Isso que é importante. Acho que se ajudar já alguém com isso que a gente falou aqui, eu acho que já missão cumprida, né? É isso aí. Obrigada, Kleber. Tchau. Tchau, gente.